Na minha imaginação, toda vez que eu lembro de Daniel, da história de Daniel, talvez por causa da cova dos leões, eu sempre penso no jovem Daniel. Eu nunca penso nele como idoso, mas como todos nós, passamos por todas as fases da vida, né? Na maioria das vezes. E Daniel tem duas fases aqui do texto que nós vamos ler, uma que ele é jovem e a outra que ele é idoso. Pronto. Então nós vamos ler aqui, Daniel capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o texto aos poucos, para não ficar tão extensivo assim, né, a leitura. Então a palavra de Deus diz assim no livro de Daniel: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele devia, esse funcionário, né, do Nabucodonosor, ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, é um treinamento de 3 anos. E ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se acharam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. Os chefes dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, o Ananias, de Sadraque, o Misael, o de Mesaque, e o Azarias, o de Abidnego. Então nós vamos fazer uma pausa aqui no texto. Então olha só. Então esse primeiro trecho desse capítulo, olha que interessante. O livro de Daniel, quando você lê, ele tem 12 capítulos. É um livro que vai falar sobre o fim dos tempos. Porém, assim como o Apocalipse, Daniel, os seus primeiros capítulos têm uma narrativa histórica. Então, por exemplo, Daniel vai falar um pouco da história, para depois falar das visões de Daniel sobre o futuro. Apocalipse também, quem já estudou Apocalipse conosco, sabe que os primeiros capítulos têm uma questão histórica. As 7 cartas às igrejas, depois vem toda uma visão e uma revelação que João tem. Quando eles estavam ali na região de Jerusalém, eles tinham o quê? Um templo, que era o maior símbolo da presença de Deus abençoando Israel, é o templo. Não que os israelitas acreditavam que Deus ficava só no templo e que quando eles iam embora, Deus não estava. Não, mas era o maior símbolo de Israel. Olha que Deus é que deu a planta desse templo, esse lugar abençoado, lembrando toda a história. O templo ali lembrava toda a história, desde Abraão também. Então, eles agora não têm mais o templo. O templo, a Babilônia fez três ações em Judá, e a última destruiu o templo e as muralhas. A gente sabe que restou uma muralha que até hoje a gente tem lá, em Israel falar, o muro das lamentações, né? Ficou um pedacinho lá, né? Que possivelmente já foi uma reconstrução de Neemias, que você vai lembrar da reconstrução dos muros. Eles não têm mais, a partir de agora, e olha que interessante, curioso, desde essa época até hoje, não houve mais rei em Israel. Então eles perderam aquilo que eles consideravam o seu tipo de governo, um governo de monarquia, de rei, que claro que Deus era o grande rei, eles não têm mais. Não tem mais um governo, não tem mais um rei, e não tem mais o templo. Eles perderam tudo isso. E agora eles estão em outra nação. Uma outra nação que é um outro rei, um rei pagão idólatra. Então, na região da Babilônia, é normal você ter diversos tipos de divindades. Os padroeiros, às vezes cada cidade, você vai lembrar de Roma também tinha isso.
Às vezes, dependendo da cidade, você tinha um padroeiro. Então, é nesse contexto em que os jovens, e na verdade boa parte de Judá foi levado na Babilônia, e como nós lemos, quando chegou na Babilônia, o rei Nabucodonosor escolheu aqueles que participavam da nobreza e realeza de Judá e de Jerusalém. Então ele fez uma seleção dos jovens para que eles pudessem servir e tivessem um treinamento. Olha que curioso, eles recebem outros nomes. Todos os nomes estão ligados a alguma divindade, de alguma forma, a alguma religião pagã da Babilônia. Mas não é que eles tinham esse papel, é que era uma forma fácil de chamar. O idioma deles era mais fácil colocar um nome lá deles do que ficar chamando eles no nome em hebraico. Então, até aí, Daniel não reclama, os seus amigos não reclamam, vai ter outro nome, tudo bem. E eles têm, então, um treinamento da cultura babilônica, que também, para eles, não tem nenhum problema. Eles já tinham uma cultura e uma educação em Jerusalém, só que agora eles estão na Universidade de Babilônia, para servir o rei Nabucodonosor. Então você imagina, agora eles têm que conhecer uma cultura diferente da deles. Eles já tinham bastante cultura, mas agora eles precisam passar por esse treinamento. Serve em outra nação e outro rei. Agora não tem mais a nação de Israel, não tem mais rei de Judá e nem o rei do norte, nem rei do norte, nem rei do sul. Agora Nabucodonosor é o rei. Depois vem outros também. Eles vão passar por um treinamento, deu para a gente pegar, lembrar dessa história. Daniel, seus 3 amigos, tem outros também. Mas o que é revelado, o livro de Daniel foca na história de Daniel e esses 3 amigos. Tem outros participando, a gente vai ver. Rola até uns ciúmes nesse processo seletivo. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus, olha Deus na história, concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, nós ainda estamos lendo ainda o capítulo 1, tá? Então, apesar de Daniel saber que agora ele vai estudar, passar por um treinamento que não é da Babilônia, vai ter que ter conhecimento do que eles entendem como vida, religião, sociedade, governo, até aí tudo bem. Mas alguma coisa chamou a atenção da consciência desse jovem, que falou assim, opa, peraí, tem alguma coisa que passou dos limites. Vocês mudaram meu nome, tudo bem, agora é uma outra nação. E Daniel tem consciência do texto de Jeremias, que é um profeta. O profeta falou, olha, agora, o Jeremias falando, vocês vão para essa cidade, vocês vão orar por essa cidade, porque Deus vai abençoar essa cidade. Vocês não vão orar agora para destruir a Babilônia, não, vocês vão orar porque Deus vai abençoar essa cidade nesse período que vocês estão aí. Por isso, nesse período que são 70 anos, vocês vão construir casas, vão ter profissões, vão multiplicar, vai ter casamento, ou seja, você vai orar por essa cidade e Deus vai abençoar. Então, Daniel sabe que agora, seu novo lugar é a Babilônia. Só que, o texto diz, Daniel resolveu não se contaminar. Amados, a gente não sabe o que aconteceu nesse cardápio. Nós não sabemos por que Daniel rejeitou. Você vai falar assim, o padrão é assim, pastor, mas é óbvio, o cardápio era consagrado aos ídolos, então Daniel resolveu ter um cardápio vegetariano. Porque quando a gente vai ler o texto, você vai ver que Daniel pede, olha, não serve totalmente essa comida, a gente quer um cardápio vegetariano. Na verdade, a gente não sabe essa dieta de Daniel, o porquê. Alguns vão dizer assim, por exemplo, olha, que talvez lá na Babilônia, no cardápio normal, tinha porco. E eles não poderiam comer porco. Na Babilônia era comum comer carne até de cavalo, que não é comum de Israel comer. Mas a gente não. A grande questão é que era impossível morar na Babilônia e comer em Babilônia sem comer o alimento dedicado aos deuses. Não tinha como. Porque não era só a carne que era dedicada, todos os alimentos eram dedicados. Então nós não sabemos o porquê
O que chamou a atenção? Mas Daniel, ele, alguma coisa na sua consciência falou, bem, eu quero deixar claro agora que eu não sou, o rei Nabucodonosor não é uma divindade para mim, há uma diferença, não tenho comunhão, e possivelmente também assim ele evitaria também algum tipo de carne, como ele diz, talvez a carne de porco, alguma carne que ele mesmo não tinha o hábito de comer lá em Israel, porque é proibido. O ponto é que Daniel já está deixando claro que ele entendeu que Deus vai abençoar ele ali, um novo local, mas nós não sabemos esse mistério, mas Daniel resolveu fazer essa dieta de 10 dias e envolveu seus amigos, 10 dias comendo de uma forma mais vegetariana. E aqui é uma curiosidade, normalmente a gente fala assim, então, ele resolveu fazer essa comida para não se contaminar, então, mas foi algo da sua consciência, ele tem uma fé com Deus, ele falou, opa, minha consciência não está bem não, Deus deve estar falando comigo alguns valores, por isso ele resolveu fazer durante um período, não foi sempre, essa mesma dieta. Porque quando você lê o capítulo 10, Daniel fala assim, quando ele tem que ter uma outra visão, eu por 7 semanas não comi carne e vinho não bebi. Ué, mas peraí, lá no capítulo 1 você não fez a dieta de vegetariano, o que aconteceu que agora no capítulo 10... Então, porque a dieta foi específica por esse momento. Não foi a dieta sempre. Alguma coisa no início da história, Daniel quis deixar claro que o Deus dele é o Senhor e não é Nabucodonosor, não é Babilônia. Apesar dele vai servir ali. Tá? Então, e aqui eu fico pensando, amados, primeira coisa que eu aprendo, como é que esse jovem de 15, 16 anos, vamos colocar 16 anos, não se fala dos pais, não se fala da família, agora ele é colocado com outros meninos de 16 anos, e agora esse jovem de 16 anos, está longe da sua nação, da sua religião, o seu tempo foi destruído, mas ele ainda consegue se manter fiel aos valores que ele aprendeu aonde? Na sua infância. E aqui não vai ser o foco, mas eu aprendo que é importante preparar nossos filhos e filhas com os valores do reino para servir no mundo. É importante isso. Claro que, e aí pais, né, temos alguns pais aqui, pais, eu não estou dizendo que 100% da sua responsabilidade, de repente um filho cresce, sai do lar e de repente não quer saber da fé cristã, que os pais são culpados, não é isso? Porque depois eles voam, né? Mas o compromisso de preparar nossos filhos com os valores cristãos ajudam a influenciá-lo no sentido positivo. Claro que o nosso desejo e a nossa oração é que ele continue na fé cristã, é óbvio. Daniel, alguns estudiosos dizem que é o seguinte, quando você analisa a história de Israel, possivelmente se Daniel é da nobreza e da realeza, junto com seus 3, eles viviam junto no palácio do rei de Israel, no caso a gente chama de Judá, Josias. Josias foi aquele que fez uma reforma, valorizou a palavra de Deus, então possivelmente foi dos seus pais e a influência do rei Josias que influenciou Daniel. Agora ele está em outro lugar, poderia dizer assim, agora eu sou livre, desculpa, né, Senhor, não vou, estou em outra nação. Sabe quando os jovens agora falam assim, agora estou na faculdade, longe dos meus pais, e a coisa altera totalmente? Eu já vi muito disso. E aí eu não estou falando que a responsabilidade é dos pais. Estou dizendo que às vezes faltou valores sólidos para aquele adolescente, para aquele jovem encarar a universidade, porque é o que Daniel vai fazer agora, encarar a universidade da Babilônia. Mas tem uma outra coisa que chama atenção nesse início aqui, amados, que no livro de Daniel, ele ensina que buscar conhecimento, todo conhecimento científico, acadêmico, você procurar conhecer as coisas, não é pecado. E mesmo que são coisas que são contrárias aos valores, se você tem a palavra de Deus no seu coração. Porque às vezes a religião, a igreja evangélica fala assim, ó, cuidado com o mundo. Cuidado com o mundo. E isola-se do mundo. E é um problema. Porque a vida é no mundo. Você trabalha aonde? No mundo. Na verdade? Como é que faz? Jesus na oração dele, disse, olha, não oro para tirar do mundo. Paulo também faz esse tipo de oração. Mas que proteja eles no mundo, porque é no mundo que faz diferença. A luz tem que iluminar as trevas. O sal faz diferença
onde precisa, o tempero. Então, Daniel nos ensina que esses 3 amigos e eles estão ali com a mente aberta e vai conhecer a cultura babilônica. Vai conhecer o funcionamento da religião deles, o governo, mas eles se mantêm fiel nos valores deles. Não tem problema, eles conseguem essa façanha de conhecer, mas não necessariamente viver alguns valores que ele fala, não, isso aqui não é para mim. E a gente vai perceber. Esse é um grande desafio da igreja. Porque se a gente se isola, a gente perde comunicação com o mundo. Não é verdade? A gente fala, no meu grupo pequeno, vira e mexe, essa história volta, essa conversa, né? A gente fala assim, olha, nós temos que tomar cuidado com a multidão. Lembra da pregação? Cuidado com a multidão. A multidão às vezes joga a influência. Cuidado com seus amigos. Olha, às vezes influencia você. Mas ao mesmo tempo, o desafio nosso é ter contato com pessoas não cristãs. Porque estamos no mundo, temos no trabalho, na escola, vizinhança, nos negócios. E nós somos embaixadores de Deus para pregar a palavra. Então, obviamente, as pessoas, assim como nós fomos alcançados pela graça, outras pessoas serão alcançadas através de nós. Então o desafio é exatamente o que o Daniel está fazendo e nos inspirando. Daniel fala assim, eu sei quem eu sirvo, eu sei os valores, estou convicto com isso, mas nada impede de eu conhecer. Como que funciona aqui? Aqui na Babilônia tem esses deuses, funciona assim, o governo é assim, política, tudo bem, eu conheço. Mas a gente vai perceber que não significa, e aqui está o perigo. Alguns se isolam do mundo, o mundo aí não tem comunicação, não evangeliza. Por outro lado, alguns falam, não, nós vamos conhecer o mundo. E aí acontece? Abandonam os valores do reino. Aí como que é o desafio de Daniel? Daniel fala assim, agora meu pai e minha mãe não estão vendo. Templo tem. Deus não vai falar, agora eu vou... O pessoal da universidade tem uma balada boa para ir. Que lá eu não tinha bebedeira, tem umas coisas diferentes. Eu quero saber, né, talvez adolescente, né, quero saber das piadinhas, malícia, de duplo sentido aqui da Babilônia. Mas Daniel, ele está ciente de que Deus continua na vida dele e que ele vai ser abençoado, né? Então, ele teve o conhecimento sem se contaminar, sem tornar um idólatra. A gente vai ver que Daniel não foi um idólatra, sem abandonar sua espiritualidade, como nós vamos ver. Agora, olha só o que o texto diz. Ora, a esses 4, olha o que aconteceu. Aos 4 jovens, Deus deu, e essa frase é muito importante. Durante Daniel fala, Deus deu, Deus concedeu. Mas espera aí, nós estamos em outra terra, em outro rei, mas Deus está ali, apesar de não estarmos em Jerusalém. Olha o que Deus fez na vida deles. Deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência, a Daniel foi um plus. Aí é um dom mesmo de Deus, foi um plus que Deus deu para ele. Para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos levou à presença agora do Nabucodonosor. 3 anos se passaram, estão treinados. É um curso tecnólogo, né? Não chega a ser engenharia de 5 anos, não chega a ser bacharelado de 4 anos, é um tecnólogo, dá uns 3 anos. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como, não encontraram. Outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou, aqui é uma forma de exagero que a gente costuma fazer mesmo, né? Os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. A tradução é 10 mãos a mais de trabalho. Ou seja, 5, como se fossem 5 pessoas estivessem junto com os 4. Então, caso, né, é mais do que o dobro de inteligência, é a tradução melhor. Então, o que está dizendo assim, olha, não encontrou. Como esses 4 não teve. Para você ver como Deus abençoou a vida desses 3. Olha o contraste que tem, amados, entre a figura de Daniel e os seus amigos e o rei Nabucodonosor. O rei, vocês viram o tamanho do reinado dele. O Nabucodonosor, ele tem a religião dele, ele é uma pessoa de buscar a religião dele. Só que ele começou a ficar preocupado,
Porque e até hoje funciona assim. A gente já tem conversado isso também no grupo pequeno. Quando pessoas atingem o poder e a fama, o que acontece com elas normalmente, quando elas são seduzidas pela fama e pelo poder? Elas vivem uma vida em paz, você acha que é em paz? Normalmente. Pode acontecer, mas não é raro isso, amados? Quando uma pessoa tem poder e fama e muito dinheiro. Ela pode sair como a gente ir na padaria buscar um pãozinho francês? Dá para fazer isso? Por que não dá? Porque tem que ter segurança, às vezes não tem? Segurança 24 horas. Você imagina, duas pessoas, dois policiais ou dois seguranças armados têm que andar com você para lá e para cá. Além do mais, tem os caras que querem tirar foto, assim. E tem fã de tudo que é tipo. Tem fã que te ama tanto que quer te matar. Tem artistas que aconteceu isso. Tem fã que quer apertar, abraçar, que quase estrangula a pessoa. Se não dá atenção, ou seja, a pessoa recebeu poder, fama e dinheiro, é um ídolo para aquela. Então não tem paz. Por isso que tem pessoas, eu não vou citar nomes, vários influencers aí, o cara ganha do nada, da miséria a milhões, está com depressão. Fala assim, o que eu queria? Eu queria simplesmente poder ir num lugar sem ser reconhecido. Eu não consigo ir nem no shopping, não consigo nem no cinema. Para ir no cinema eu tenho que fechar o lugar e falar, só eu. Olha que vida, você quer essa vida para você? Mas isso é vendido para mim e para você. Olha, uma vida bacana, é uma vida de poder, fama e sucesso. Esse rei está nesse nível. Ele, no momento, é um império enorme. Ele está preocupado se aquele império vai durar ou não vai. Agora, para a gente entender, ele teve um sonho. Ele está tão preocupado, e já deve ter acontecido comigo, com você, isso aqui. Já aconteceu com você, de você ter um sonho muito real, e você acordar preocupado com aquele sonho, e falar assim, não parecia um sonho, parece uma realidade, só que você acorda, e você esqueceu parte do sonho. Você esqueceu. Aí você tenta, você não sabe, você dorme para lembrar do sonho de novo, você tenta ali, de alguma forma, você está angustiado, seu coração está até batendo mais forte, e o que você quer falar? E agora? Eu não estou lembrando, mas aconteceu alguma coisa muito real. É o que está com o Nabucodonosor. O Nabucodonosor estava assim, tive um sonho. Só que para a cultura babilônica, quando eles acreditam que as divindades se comunicam através dos sonhos. E se ele teve um sonho, supostamente de uma divindade, e ele se esqueceu, é um mau presságio. É mau. Ele falou assim, estou preocupado, que alguma coisa vai acontecer com o meu governo. Alguma coisa vai acontecer com o meu império, alguma coisa vai acontecer comigo. Ele fica louco, querendo saber do sonho. Ele é servido por magos, feiticeiros, encantadores e astrólogos, que estuda a relação dos astros com os destinos e tudo mais. Ele chama todo mundo, nós não sabemos se Daniel estava em outro departamento, se os amigos estavam fazendo uma viagem para o rei. Quando ele tem o sonho, ele chama toda essa galera, mas Daniel e os seus amigos não estão. É um grande mistério porque eles não estão. Talvez a vontade de Deus, talvez o propósito ali do rei, está fazendo um outro trabalho. Mas quando o Nabucodonosor chama, Nabucodonosor, olha que nome chato, é quase como chama? Trava-língua, né? Ele pede ajuda aos magos. Só que ninguém pode ajudar. E por quê? Porque sabe o que ele quer? Ele chamou e falou assim, magos, feiticeiros, vocês que são entendidos aí, é o seguinte, eu tive um sonho, só que vocês vão ter que falar qual é o sonho que eu tive. Aí, como assim? Os astrólogos falam assim, conte pra gente o sonho, porque nós somos especialistas em interpretar sonhos. Fale o sonho. Nabucodonosor falou, não, eu quero saber do sonho. Mas os astrólogos falaram assim para ele, os sábios ali falaram assim, nenhum homem pode fazer isso. O normal, nenhum mais poderoso rei nunca pediu isso. O normal é falar do sonho e nós interpretamos. Nabucodonosor ficou irado. Os sábios falaram assim, a não ser que Deus revelar o sonho. O texto está dizendo isso depois no capítulo 2. Nabucodonosor coloca um decreto. Cambada de inúteis. Estou aqui, treinamento de tantos anos, os mais velhos, os medianos, os mais jovens, gastando tanto dinheiro, quando eu preciso dessa pessoal, agora fez um decreto, deu uma data para ir atrás de todos os sábios e matar.
decreto do rei para matar. Daniel está lá no seu apartamento, não sabemos novamente o motivo. Chega lá, então, já para prender os sábios e levar a um determinado lugar, depois vai matar. Daniel, quando recebe a intimação, fala, mas que loucura, que coisa é essa? Por que essa pressa toda? Ué, mas você não está sabendo? Ó, Daniel, o rei, ninguém pôde ajudar. Daniel, então, o que Daniel faz? Daniel busca a resposta em Deus. Olha que interessante, Daniel fala assim, Daniel chama os seus 3 amigos. É bom ter amigos de fé. Que assim, os 4 vão embora. Ó, os 4 vão morrer. Mas Daniel fala assim, eu vou buscar Deus, que Deus pode nos dar a revelação. Vou buscar. Chamou os 3 e oraram a Deus. Os 4 oraram. Na noite, Daniel teve a visão do sonho e a interpretação do sonho. Aí ele fez o louvor, que nós lemos no início do culto, e foi diante do Nabucodonosor. Nabucodonosor é muito doido, né? Nabucodonosor fala assim, olhou para Daniel e falou assim, você é capaz? E agora? O Daniel fala assim, ninguém é capaz. Daniel, olha que interessante a resposta dele, ninguém é capaz, nenhum homem é capaz. Mas Deus, eu busquei em Deus, eu orei a Deus, e de Deus, o Nabucodonosor tem um monte. Ele falou assim, tá bom, seu Deus. Deus me revelou. E eu vou falar para você o que acontece. Olha o sonho maluco do rei. Ele sonhou com essa estátua, a cabeça de ouro. Daniel falou, olha, a cabeça de ouro é o seu império. Você imagina? O Nabucodonosor falou, é claro, né, ouro, né, sua cabeça aqui, estou gostando, continue. Aqui no meio, né, meio que o peitoral, é prata. É o seguinte, depois do seu império vai vir um outro império, que vai destruir o seu império, que chama Medo-Persas. Na verdade, o Daniel falou dos impérios, tá? Eu é que estou colocando quem são, tá bom? A não ser a cabeça. Depois tem a parte de bronze, que a gente reconhece pela história, o terceiro império, os gregos. E depois o ferro, ele deixa bem claro que o ferro é bem forte, e é Roma. E aqui uma mistura do ferro com o barro. Só que nesse sonho, tem uma pedra, irmãos. E a pedra, alguns interpretam como é um livro apocalíptico, ou um livro escatológico, que a pedra é Jesus. Diz o texto que sem auxílio de mãos humanas, tem uma pedra. Foi cortada essa pedra e ela vem. E aí, quando ela vem, ela atinge aqui. E todos esses impérios são despedaçados. Então, Daniel revela o sonho para o Nabucodonosor, acalma o coração do rei. Fala assim, pastor, mas como que acalma, pastor? Mas para ele está dizendo assim, é natural. Antes de mim tinha os assírios, Egito já foi. Então significa que comigo estou de boa, vai ser mais para frente, não é agora, vai estar de boa, é bem mais. Então não foi um alerta da divindade. E aí, o Nabucodonosor, cuidado quando você lê Daniel, não fica achando que ele se converteu não, que Nabucodonosor tem o coração duro. Ele pegou e falou assim, tudo bem, eu tenho um monte de divindade, pega a divindade de Daniel, a gente sabe que não existe divindades, só existe um Deus, só existe um Deus. Mas para o Nabucodonosor existe. E aí ele pega e fala, tá bom, então agradeceu e tal, reconheceu, Daniel foi promovido, e quando Daniel foi promovido, e essa é a vantagem de ser amigo. Amigo é amigo, né? Quando é para morrer, vamos morrer todo mundo junto. Orar junto para Deus dar o escape. Mas também quando você é promovido, o que você faz? Vamos junto comigo. Daniel falou assim, não tive sozinho, Nabucodonosor. Tem meus 3 amigos aqui, que já somos diferenciados. Promoveu os 4. Os 4 foram promovidos. Olha que benção. Daniel, seus amigos são promovidos, amados irmãos. Por que o Nabucodonosor não ficou preocupado? Mas você vê que, apesar de ser uma resposta para o presente, o livro de Apocalipse tem isso, uma resposta ali, mas é para o futuro. Daniel já está revelando que no futuro, quando vai ser instaurado, porque diz assim, essa pedra que destruiu essa estátua, vai se tornar uma montanha, e esse vai ser um império que ninguém mais destruirá. E foi a inauguração, quando Jesus veio, ele inaugurou o reino de Deus,
que nem o império mais pode destruir. Olha que bênção. Nabucodonosor na época, tá bom, Daniel não entendeu. Ele falou, agora pelo menos eu posso ficar tranquilo. Claro que aí a gente poderia eu ser desafiado a ler o livro de Daniel, vai falar dos amigos dele e das outras revelações, não é o foco. Nós vamos focar um pouco só nessa parte e agora no finalzinho. Esse é o jovem Daniel. Esse é o jovem. Ele foi promovido. Só que, amados, eu vou pedir só mais um pouquinho da sua paciência. Muitos anos se passaram, Daniel continua servindo os reis com excelência. Daniel tem por volta de 80 anos. As historinhas da escola dominical a gente não lembra de Daniel mais velhinho, né? Mas ele tem 80 anos, possivelmente, tá? Um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Só que Daniel serviu, se manteve fiel a Deus, e agora nós vamos descobrir o segredo dele, na verdade não é segredo nenhum, que ele fez o seu melhor, mesmo o rei não sendo o rei de Israel. Fez o seu melhor, mesmo a nação não ser Jerusalém, mesmo ser outra nação. Então, teve um novo império, agora, lembra do Medo-Persas, que foi a segunda parte da estátua? Então, quem está no poder agora, o texto que nós vamos ler, só um trechinho, são os Medo-Persas. A Bíblia fala de Dário, ou Dario, na história tentam vincular Dário com Ciro, porque não conseguem nos documentos, há uma mistura dos nomes e traduções, mas é um imperador Medo-Persa, é um novo imperador, Babilônia caiu mesmo, possivelmente há uns 3 anos ela caiu, acabou. Claro que não aconteceu, lembra que Nabucodonosor, não aconteceu mesmo nada com ele, continuou no poder, veio outro, um filho, veio outro, depois que caiu. Então Nabucodonosor ficou realmente, tirando a sua insanidade, que teve uma parte de uma doença mental que ele teve, mas é uma outra história. Então, novo império, novo rei, e agora, esse novo, o que a gente chama de Dario, a Bíblia chama, ou alguns falam do Ciro, o texto diz assim, esse rei persa olhou para Daniel e falou assim, ele precisa ser promovido, ainda mais. Então eu quero colocar ele como 3 grandes governantes, ele vai ser o principal, eu vou promover. Mas não tinha promovido ainda, e isso gerou inveja. Isso gerou inveja. Novidade, né? Essa história de tantos anos, 1000 anos atrás, só antes de Jesus, 2000. De Daniel mais uns 400 a 500 anos, né? Já deu aí uns 2.400 anos atrás, mais ou menos, ou um pouco mais, um pouco menos. A história é mais complicada a data. Daniel está para ser promovido e vêm os inimigos de Daniel. Eles então chegam no imperador e falam assim, grande imperador, os bajuladores, faça um decreto, coloque 30 dias que as pessoas não podem mais orar para nenhuma divindade, somente a ti. Não possa fazer menções. Olha o que o Daniel faz. Daniel ficou muito, mas muito aborrecido com isso. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. E eu acrescentaria, como costumava fazer nos seus 80 anos de vida. Nada mudou na vida de Daniel com esse decreto. Ele sabia que estava para morrer. O que ele fez? Não é que agora Daniel passou a orar mais. Eu sei que quando a gente está com alguma enfermidade, alguma situação, a gente fala assim, melhor orar mais. Toda uma situação a gente ora mais. O texto diz, Daniel, como costumava fazer, continuou sua vida normal. As 3 orações que ele fazia. E aqui não é que depois, alguns falam que os judeus criaram a rotina de 5 orações por dia, que os muçulmanos também fazem. Mas não é que Daniel está estipulando que aqui tem que fazer isso. O ponto é que ele tinha uma vida de oração durante esses 80 anos e nada mudou. Nada mudou. Porque Deus deu para ele. Deixa eu só voltar aqui, rapidão. Deus deu sabedoria, inteligência, interpretação, visão e proteção. Daniel foi jogado numa cova, então pensa assim, tem um lugar para os leões, a cova ela tem 2 aberturas. Ela tem uma abertura
uma parte da cova em cima onde você joga o alimento, e você tem a rampa que foi fechada. Então fechou a rampa com pedra, jogou Daniel lá e não tem como tirar ele. A não ser que alguém joga uma corda lá. Mas não foi o que aconteceu. O rei tinha feito o decreto. Ele ficou preocupado, porque era a pessoa que ele queria promover. Diz o texto que o rei nem comeu e nem dormiu direito aquela noite. Ele falou, cara, e agora? O processo de seleção vai ser difícil encontrar outro como Daniel. E diz o texto que na manhã o rei foi lá. Daniel. Esse rei até tinha um pouco de fé. Falou assim, eu espero que seu Deus o livre. E Daniel falou assim, eu estou vivo. Um anjo do Senhor veio e fechou a boca dos leões. Deus teve misericórdia. E Daniel então foi promovido. Seus inimigos, infelizmente a Bíblia não diz que é certo ou errado. A Bíblia só diz o que aconteceu. Diz que todos os seus familiares foram mortos dentro dessa cova. Todos. Que infelizmente, era a tradição desse império. Todos foram mortos. Daniel foi promovido. E aí vem essa pergunta para mim, para você. Sucesso a qualquer preço, esse que o Daniel ensina. Você pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Às vezes você pode ter nada e ao mesmo tempo ter tudo. Daniel, ele sabe disso. Ele sabe que não é pecado estudar, ele é da nobreza e da realeza. Daniel sabe que não é problema ter o melhor carro, uma melhor casa, a melhor viagem, as melhores roupas. Daniel sabe disso, mas não a qualquer custo. Daniel não está disposto a negociar a sua fé. Não é a qualquer custo. Ele sabe que não é pecado. Eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou ser promovido, se tiver que ser promovido, mas não a qualquer custo. Não vou puxar o tapete, não vou ser idólatra, não vou ser aquele que engana, eu vou manter fiel a Deus, não a qualquer custo. É melhor ter nada disso que eu conquistei e ter Deus comigo, ainda que eu tenha que morrer, conforme os seus amigos também, a gente sabe, na fornalha de fogo. O grande ensinamento de Daniel também é esse, que às vezes é melhor não ter nada, mas ter Deus, do que ter tudo e não ter Deus. E a gente sabe disso. Muitas pessoas às vezes têm tudo e não têm Deus. E é um inferno a vida, às vezes, das pessoas que têm tudo. Porque quando não tem Deus. É óbvio que se eu tenho um lugar bacana para morar, um meio de transporte legal, um trabalho legal para exercer meus talentos, viagens, sonhos, não é? Desde que Deus me acompanhe, que bênção, e Deus acompanhou Daniel durante esses 80 anos, na verdade 85 a 90 anos, Deus estava com Daniel, e Daniel nos ensina isso. Sucesso não é, sucesso segundo o mundo, né? Sucesso segundo talvez a Babilônia, sucesso segundo o Brasil, segundo o século 21, 2023, segundo a cultura, mas não a qualquer preço. Mas o ensinamento, pense o seguinte, o livro de Daniel, amados, depois ele foi lido para as pessoas de Israel. Então, independente da região geográfica, do local onde estamos, se estamos em comunhão com Deus, estamos em casa. Isso era muito difícil para Israel, porque eles estavam acostumados com a terra prometida, estavam acostumados com o templo, estavam acostumados com o sacerdote, mas quando as pessoas, os exilados que foram levados, quando liam o livro de Daniel, fala assim, essa é a inspiração, porque apesar de ter nos deslocado, apesar de ter mudado as circunstâncias, Deus está conosco. E ainda, claro que daí, se a gente continuasse, Daniel ainda revelou o Messias. Daniel revelou que a pedra estava vindo para inaugurar o reino que jamais homens iriam destruir. Então, aqui ele ensina e inspirou muitas pessoas. Diz assim, olha, nós não estamos talvez na casa onde gostaríamos, lá no original, lá da terra de Canaã, mas nós aprendemos que agora a nossa casa é aqui, porque a nossa casa é onde Deus está conosco, e o importante é quando Deus está conosco. Isso aqui fazia com que inspirava as pessoas a continuar a vida delas, para não ficar lembrando da casa que perderam, do lugar onde estavam, e falar assim, Deus está conosco. Amados, eu desafio você a ler bem com calma, assim, capítulo por capítulo, bem devagarzinho. Esse livro é maravilhoso. Você imagina? Daniel foi livre, os seus amigos foram livres da morte, mas lá no capítulo 10, eu encerro orando. Olha que Deus manda um anjo para falar com Daniel e fala assim, Daniel, você é muito amado. Cara,
Cara, eu não sei você, mas você imagina Deus mandar um anjo para falar para você, e não que ele não falou já, e não tem falado. Daí depois no versículo 19 ele fala assim: Daniel, não tenha medo, você é muito amado. Amado por quem? Ele fala: seja forte, seja por Deus. Deus me mandou um anjo, né? Um anjo foi enviado por Deus para falar: Daniel, você é muito querido por Deus. A Bíblia fala isso. Deus amou o mundo de tal maneira que tem um filho unigênito. A Bíblia diz que Jesus amou os seus, amou até o fim. Jesus diz: eu estou convosco até os séculos dos séculos, né? Pelos séculos dos séculos. Somos amados por Deus. A gente, como igreja, como família, não temos que ter medo da cultura, não temos que ter medo de governos, não temos que ter medo das situações que mudam, porque a grande lição, Daniel, quando você está com Deus, você está em casa, em paz, sendo abençoado, mesmo quando as circunstâncias não abalam. Mas Daniel fala assim: não é qualquer preço. Eu realmente sou sábio, eu realmente estudei, eu conquistei as coisas aqui na Babilônia. Você acha que Daniel provavelmente viveu em mansão, amados? Daniel viveu do melhor. Mas quando foi provado, ele demonstrou que tudo aquilo não era o que definia quem ele era. Porque quem sabe quem ele era? Ele era profeta de Deus, muito amado. E é isso que define você e a mim. Não é o que temos, digo novamente, não é pecado ter. Não é pecado conquistar, não é pecado estudar, não é pecado ser esforçado e querer sonhar grande, não é pecado isso. Não a qualquer preço. Sonhe com Deus junto. Acredite, exerça a fé com Deus junto. Porque se Ele ficar para trás, não vale a pena tudo que você conquistar. Mas se você estiver com Ele na frente e Ele com você, tudo vale a pena. E mesmo que as circunstâncias vierem para destruir, tentar tirar de você e de mim, Deus vai nos honrar e nos abençoar. Amém? Que importante é ser amado por Deus. Vamos orar.